Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós temos um projeto enorme que é terminar o capítulo 5 de Deuteronômio, com a graça do Senhor, mas tem sido uma bênção, né, minha gente? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, você é abundante, você é bom. Nós te agradecemos, Deus, porque quando a gente pensa, já vi tudo, já li isso aqui, né? Já entendi também, mas você tem mais para nós. E você derrama abundantemente àqueles que te procuram, Senhor. Oh, Deus, tua palavra diz. Clame a mim, eu te responderei e te revelarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. E tu és fiel na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a estarmos sempre clamando a ti, buscando a ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja conosco nessa manhã. Vem falando conosco nesse encontro, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje nós vamos continuar, né, com essa descoberta maravilhosa dos mandamentos. Até agora nós vimos até o versículo 19, né? O mandamento não furte, que é o oitavo mandamento, né? E essa experiência, para mim, pessoalmente, tem sido tremenda, né? De revisitar os mandamentos aqui, refletindo no significado real de cada um, né? De uma forma mais ampla. Assim, a gente fazendo, né? A reflexão mesmo do que Deus diz na palavra dele, não só naquela síntese, né? Mas ao longo de toda a palavra, né? Deus tem falado ao nosso coração, né? Que o padrão dele é bem mais alto, né? A gente pegou assim, olha, não apenas não assassine, mas não se ire, né? Abrande a sua ira, não adultere, né? Não é não adultere, nem sequer olhe para uma pessoa com intenção má, porque Deus já considera isso, né, como adultério, que no final é uma quebra de compromisso, né? Uma aliança. Oh, Jesus. A palavra não furte. E eu amei a reflexão do tipo, trabalhe, ao invés de furtar, trabalhe para você ter o que dar, né? Porque a palavra diz que dar é melhor do que receber. Então, a gente está indo agora. Antes da gente continuar hoje com os dois últimos mandamentos que a gente tem, eu queria retornar a uma coisa que a gente deixou semana passada, né? Houve uma questão a respeito do descanso sabático, né? A respeito do sábado, né? Por que que nós nos reunimos no domingo, que é o primeiro dia da semana, ao invés do sábado, que seria o sétimo dia, que no sétimo dia Deus descansou. E aí eu queria discutir isso com mais calma, por isso que eu deixei para a gente refletir sobre isso hoje, tá? Queria ler aqui junto com vocês de volta o trecho que fala isso na palavra, né? A palavra em versículo 12 de Deuteronômio 5 diz assim: guarde o dia de sábado. Aí, importante agora, guarda isso, né? Para santificá-lo, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado, é um sábado do Senhor, né? O seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem nenhum dos seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. E aí, o versículo 15, que a gente chamou bem a atenção. Lembre-se de que você foi escravo
no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Aí veja bem, primeiro que está claro no versículo 12. A guarda do sábado é para o descanso, né? O descanso, mas, sobretudo, ele é para a santificação. Está escrito lá, santificação. Essa é a palavra que tem. E aí, como a gente falou, né, na semana passada, a chave para compreender está no 15, o versículo 15, né? Lembra que você foi escravo do Egito e eu tirei você de lá com mão poderosa. E aí você fica pensando, né? O que que tem a libertação do Egito com mão poderosa a ver com descanso? Aí a gente está esquecendo o pano de fundo que segue tudo isso. E aqui vai uma lição, por isso que eu deixei para a gente falar mais hoje. A gente precisa enxergar as coisas do ponto de vista da revelação de Deus. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Então, o segredo está nisso. Ou seja, como é essa coisa do descanso aponta para Jesus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, né? E aí ele está dizendo aqui, olha, lá no Egito você foi escravo e eu libertei. E a gente aqui sabe que a escravidão do Egito para nós remete a quê? A escravidão do pecado. Estão comigo? Estão ligados? A escravidão do Egito. Quando ele fala Egito, você pode substituir, você era escravo no pecado, tá? A gente lê isso desse jeito, né? E aí ele diz: Eu o libertei. E a gente sabe que a nossa libertação, né, vem através de quem? De Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus. E aí, o que é que acontece isso? Agora, quando nós somos libertos por Jesus, nós descansamos. Agora, esse descanso é espiritual. É um descanso espiritual em Cristo Jesus, tá? Aí eu queria reler aqui, a gente leu semana passada também, Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17, ele fala assim: portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, tá? Veja, naquela ocasião, eles tinham restrições de comida, de bebida, né? Tinham as festas. Agora a gente está em Colossenses. Colossenses é uma carta de Paulo no Novo Testamento, tá? Aí ele diz: não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, e aí presta atenção, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra, tá aqui na minha versão NVI, né? Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se onde? Em Cristo. Eu não sei se você acompanhou aí essa leitura, quando você depois vê de novo no vídeo, olhando isso com detalhe, marcando, né, na sua palavra. Presta atenção no tempo verbal que a gente vê aqui nesse versículo 17, minha gente. É assim: tudo isso é, no presente, é sombra, está escrito, é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. As coisas estavam por vir. Vocês percebem? No passado. O que que significa isso? Que elas estavam por vir, mas agora não estão mais. Agora, quando Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses, Cristo já veio e ele é o nosso descanso. Ele, Jesus Cristo, é o nosso descanso. Aí agora eu queria falar um pouquinho sobre o domingo, né? Como é que apareceu essa história do domingo? Veja bem, não há nenhuma regra escrita sobre adoração específica no domingo. Sobre o sábado tinha para aquelas pessoas, sobre o domingo não tem na Bíblia. É como eu coloco um paralelo assim disso com a história do batismo na água por imersão ou por aspersão,
ou de outra forma, né? Efusão, como você faz, né? Lá na nossa igreja a gente faz efusão, né? Daquela molhadinha assim na testa. Então, isso é a coisa similar. A forma como você faz o batismo, ela é aberta. E tem denominação que acha, é assim. Batismo é assim. A outra acha, é assim. A nossa acha qualquer coisa. Viu, minha gente, a gente já falou sobre batismo aqui e eu já falei. A gente tem igreja anglicana, a Paz Lagoa, eles têm um tanque para fazer batismo lá por imersão dentro do templo. Então, não é que assim, nós só fazemos por aspersão ou por efusão. Não, a gente faz por imersão também. Mas não é uma coisa obrigatória. Vocês estão entendendo? Aí volta, né, para como é que apareceu essa história do domingo. Aí a gente vai ver alguns registros de ações coletivas dos apóstolos na Bíblia, no livro de Atos. A gente vai olhar, tá? Então, eu vou citar só um aqui, Atos 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim: No primeiro dia da semana, sabe que é domingo, né? O primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos e, porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Isso é parte de uma história, mas eu estou salientando o início de Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão. Esse era o propósito, né? Porque alguém pode falar assim, não, é porque Paulo estava partindo e aí teve esse encontro especial, mas a palavra está dizendo que eles se reuniram para partir o pão. Acontece que Paulo estava viajando no dia seguinte, e isso está associado com o fato que ele falou até meia-noite, mas não foi por isso que ele foi falar no domingo, percebe? Aquele era o dia da união deles tradicional. E aí eu vou puxar outro versículo que não está em Atos, mas está em 1 Coríntios. 1 Coríntios 16, 2, ele diz, começa do mesmo jeito. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Isso, de novo, é uma instrução sobre outra coisa, é outra história, mais lá na frente, é uma instrução que Paulo está dando para a igreja de Corinto, mas, de novo, fala. No primeiro dia da semana, vocês façam essa coleta aí. Por quê? Presume-se que era numa ocasião, uma oportunidade que ele sabia que esse povo ia estar junto. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Tem uma expressão bíblica que se chama o dia do Senhor. E o dia do Senhor é bem compreendido que está associado ao dia escatológico do juízo. O dia do juízo, é chamado dia do Senhor. Mas a gente vai achar, de novo, no Novo Testamento, esse dia do Senhor sendo falado no momento presente. Veja lá, Apocalipse 1, versículo 10. Apocalipse 1, 10, que foi escrito por João, né? Aí ele diz assim: No dia do Senhor, e presta atenção, ele vai dizer: Achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta. Ora, veja bem, João está falando do dia do Senhor, mas ele está dizendo: No dia do Senhor. Achei-me no passado, né? Achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então, você está entendendo que esse dia do Senhor aí, do jeito que ele está falando, já aconteceu. E entende-se que esse dia seria de novo o dia do domingo, tá? Aí muita gente, quando comenta sobre isso, fala sobre esse dia do Senhor como sendo o domingo. Por quê? Porque é o dia que Jesus ressuscitou. A gente sabe, né? Daqui a pouco a gente vai ter a celebração da Páscoa e a gente sabe, né, que supostamente Jesus foi morto na sexta-feira.
sexta-feira, e no terceiro dia, né? Aí ele estava morto na sexta, no sábado, no terceiro dia ele ressuscitou, que seria o domingo, tá? Então, esse dia do Senhor, que está referido aqui em Apocalipse, muito provavelmente é o domingo. Mas, de novo, não tem nada dizendo, de agora em diante vocês vão se reunir no domingo, como os judeus tinham a ordem de se reunir no sétimo dia. Nós não temos uma indicação disso. A gente sabe que a Igreja Católica, eu fui católica há muito tempo, e a gente tinha culto, não culto, missa, no sábado de noite, valendo pelo domingo, né? Estava valendo como a missa do final de semana. Então, não há essa rigidez aí. Mas a explicação a respeito do domingo, né, na tradição do domingo, muita gente atribui a ser o dia da celebração na graça, o dia da celebração da ressurreição de Cristo. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos continuar aqui pelo capítulo 5 de Deuteronômio, né? Aí a gente vai agora para o nono mandamento. Veja aí o que está no versículo 20. Versículo 20 diz: Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Gente, leia isso de novo e vamos ver se a gente entende, porque eu creio que a gente vai descobrir que tem feito isso com mais frequência do que a gente pensa, sabe? Porque quando a Bíblia fala de falso testemunho, ela não está falando que você está necessariamente dentro de um tribunal. Ela não está falando que você está dando um depoimento legal, né? Está falando de testemunho, está falando de você declarar alguma coisa com a sua boca. E lembra, quem é cristão, né? Ele deve obedecer à orientação de seja o seu sim, sim, e o seu não, não. A gente deve andar na verdade. E, gente, verdade é uma coisa central quando a gente está falando desse mandamento. A verdade é que deve ser falada. A verdade que é a oposição ao falso, porque ele diz assim: não dê falso testemunho. Então, presume-se que você vai dar testemunho e que esse testemunho não deve ser falso. Portanto, ele deve ser verdadeiro. E essa palavra verdadeiro, ela é muito profunda, porque a verdade, ela precisa ser expressa de uma forma contundente, porque senão ela dá espaço para a falsidade, para o engano, né? Isso que é uma armadilha muito forte de Satanás. O inimigo, ele pega as coisas de Deus e ele dá aquela torcidinha, aquela conotaçãozinha assim, mas foi isso mesmo? Será que foi? Será que não foi? Né? Fica faltando um pedaço muito sutil, muito sutil. Então você tem que estar ligado. Então, a gente pode infringir esse mandamento de formas que a gente não imagina. Por exemplo, uma calúnia. Uma calúnia. Eu não vi um negócio, eu ouvi alguém dizer: ah, fulano disse isso, isso, isso. Fulano fez isso, isso, isso. Aí eu ouço, não sei se é verdade, não verifico, mas eu já acho aquilo um absurdo, e aí eu vou contar para o outro. Eu não sei se é um fato, isso não vai acrescentar nada, o que é outro ponto muito importante da nossa fala, né? Será que você está falando alguma coisa à toa? Quando a gente fala dos outros, a gente pode exaltar, né? Pode botar lá para cima, mas se a gente for botar para baixo, tem que ser com. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu já vou adiantando, assim. Só pode ser para corrigir, só pode ser para ajudar. E aí a gente tem aqueles negócios, né? Ah, eu tô falando esse negócio aqui, compartilhando para fulaninho orar. Não, você foi chamado para orar, você ora. Você não precisa pedir ao outro para orar, né? Porque isso é fofoca. Isso é fofoca. Então, cuidado aí com a língua, porque a língua é perigosa. Tiago chega em cima disso. Enfim, calúnia tá errado. Você está infringindo o falso testemunho aqui, né? Esse mandamento. Fofoca, como a gente já disse.
A criação de falsa impressão. Como é isso? Aí você diz assim, eu não tenho certeza, mas fulano estava assim, assim, assado, ou disse que não estava muito bem, então não sei se vem. Então você fica assim, assim, né? Fulano não disse que não vinha, fulano não disse que você não podia contar com ele ou com ela, assim, mas olha, eu tenho essa impressão aqui que é uma coisa que não tem fundamento. Tá ali no seu imaginário, tá ali nas suas convicções, mas não é necessariamente um fato. Aí isso dá uma impressão, né? Eu acho que fulano tá com raiva de cicrano, porque chegou, nem falou com ela, passou direto. Que é isso? Você tá dando a impressão de alguma coisa que pode não ser fato nenhum. Você não viu de ninguém, não aconteceu nada concreto, né? Fulano podia estar apressado, porque estava atrasado. Fulano precisava ir no banheiro. Fulano viu alguém que estava saindo e saiu correndo. Aí você já, na sua cabeça, imagina alguma coisa e olha, talvez seja isso. Como assim, minha gente? Tem outra coisa, às vezes a gente dá um falso testemunho, sabe por quê? Com silêncio. Com silêncio. Eu vejo alguém falando um negócio, eu sei que está errado, e ao invés de eu dizer que está errado, eu me calo. Não falei nada. Ah, mas eu não falei nada, não falou. E talvez devesse ter falado, porque você sabe, lembra da história do verdadeiro? Você sabe do verdadeiro, você sabe que aquilo é falso. Você pode dizer assim, talvez não seja bem assim, né? Não vem contundente. Blá, 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 blá. Não. Você pode, talvez não seja bem assim, porque eu tenho outra impressão e tarararará. Então, às vezes, você dá um falso testemunho se calando, quando você deveria falar a verdade. Vocês entendem como a verdade é central nisso aqui, né? Às vezes, e agora cuidado aí, viu? Não quero ofender ninguém. Bajulação. Você tá linda! Ixi, tá maravilhosa! Não tem quem diga! Ó, 70 anos, ó, cuidado aqui com as preguinhas, né? Maravilhosa! Gente, calma, devagar. Tá certo que a gente precisa dar um boost às vezes, né? A pessoa tá meio para baixo. Não, você tá bem, 300 quilos, tá bem. Mas de repente você podia entrar numa dieta, visita um endócrino, né? Fala com um fisioterapeuta, faz alguma coisa. Não precisa dizer que a pessoa tá linda, né? Você pode encorajar a pessoa até apontando para ela formas como a pessoa pode estar melhor. Então, cuidado, assim. Ai, a palavra foi maravilhosa. Ou não sei o que, fulaninho é uma bênção e papapá. Bajulação. Minha gente, às vezes a gente pensa que dizer uma coisa boa é edificante, mas eu vou voltar para aquela palavra. Bem, qual é a palavra que eu vou dizer? Verdade. É verdade? Não. Então, se você quer encorajar, ótimo, é muito bom você querer. A Kátia disse que não encoraja ninguém, não falei isso. Eu estou falando, faça isso em verdade, seja curioso. Vocês estão entendendo a extensão do que eu estou falando aqui, é muito importante que a gente se atenha a isso, né? Se a gente vai falar alguma coisa, é muito importante que a gente cheque os fatos, porque senão você pode causar um desastre, né? Então você pode acabar com o emprego de alguém. Eu já vi gente sendo prejudicada, né? Profissionalmente por causa de calúnias, né? Já vi carreira profissional ser abalada por causa disso, né? Você perde uma promoção, você perde a confiança das pessoas, né? Casamentos podem ser abalados, né? A vida de uma pessoa, né? O estado dela pode ser abalado com alguma calúnia que aconteça. E é muito fácil, gente. Parece que a natureza humana, ela gosta, né? Gosta de, eita, aquela coisinha ruim, né? Isso é ruim, minha gente. Eu falo nessas coisas, eu tô vendo Bill Johnson na minha frente falando a respeito de moscas, né? Ele associa moscas com essa coisa da inverdade, da putrefação, né? Daquele reino que é grande, que se espalha com facilidade, né? E não tem nada de bom, é tudo de ruim.
Cuidado com o que você está produzindo, gerando, né? Lembra que a palavra diz que a nossa língua tem poder de vida e de morte. E a gente muitas vezes, a gente usa isso, né? A nossa língua para morte. A gente não deve fazer isso, né? Vamos procurar ser cuidadosos, né? A gente parar de espalhar o ruim, desnecessário, desnecessário. Você tem uma coisa que é ruim, e eu tenho um parâmetro comigo. Primeiro, a coisa é ruim, eu queria te falar um negócio aqui. Eu vou poder resolver. Se eu não puder resolver, para mim não contribui nada. Porque não vai resolver o problema de ninguém. Não, eu vou dizer para você orar. Aí é o seguinte, pede a pessoa, se a pessoa quiser, eu oro. Você não precisa estar me contando nada de ruim da pessoa para eu estar orando. Se a pessoa quiser ajuda, eu posso orar. Mas nem a pessoa mesmo. Eu falando com a pessoa, se você não quiser me contar, não me conte. Guarde para você e compartilhe só aquilo que você se acha confiante para falar. Por quê? Porque a gente tem essa mania, nossa, que horror. Gente, olha, tu não sabe o que aconteceu. Aí, prrr, é terrível. É terrível, minha gente. Não façam isso, né? Não dê falsa impressão, né? Ah, eu tô achando não sei o quê, né? Tô achando que fulano tá de mau humor. Tô achando não sei o que lá. Tô achando que fulano brigou com cicrano. Ó, porque não sei o que lá. Tô achando que tem alguma coisa ali naquele casamento. Para com isso, né? Se a gente puder resolver, a gente resolve, a gente ajuda, a gente. Se não, cala a boca, ora, né? Se está preocupado, estava preocupado, ore, ore, né? A gente tem orientações, por exemplo, no nosso ministério de oração, a gente tem um compromisso, eu já cheguei a assinar compromisso, né? De não falar nada com ninguém, de não espalhar, né? Nada que você ouve. Por quê? Porque a gente pode acabar, né, com a vida de uma pessoa desse jeito. E não vai edificar nada, não vai contribuir nada. É só aquele gostinho, né? Coisa ruim. Enfim, vamos para frente. Deixa a língua de sobreaviso, né? Vou falar, vai edificar a vida de quem, né? Aí vamos agora para o 10º e último mandamento, né? E esse, pronto. Esse mandamento, gente, tem a ver com o seu coração. Vou avisando de antemão para você já ler com a visão disso, né? O outro não dá falso testemunho, tem a ver com a verdade, e esse aqui tem a ver com o coração. Vê aí o seu versículo 21. Não cobice a mulher do próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem a sua propriedade, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aí, alguém aqui vai pensar logo no Antigo Testamento, né? Quem quebrou esse mandamento? Não cobice a mulher do próximo? É verdade, né? O queridinho de Deus, o homem segundo o seu coração, né? Pensam em Davi aí? Pois é, né? Cuidado com o seu próprio coração, para não sofrer o mesmo estrago, viu? Porque Davi estava no lugar errado, você não sabe o que é que aconteceu com ele ali, que ele devia, a palavra diz, ele devia estar no campo de guerra, mas ele estava lá no palácio de bobeira, né? Não sei o que aconteceu, e aí abriu um espaço. Não vamos entrar aqui, a gente não vai pregar sobre o engano de Davi, mas a Bíblia, ela traz muito aviso a respeito de cobiça e de ganância. Anota aí, porque isso é importante para você estar se ligando nesses alertas que Deus coloca, né, na nossa vida. Hebreus 13, 4 e 5 diz: casamento, voltando para a história de não cobice a mulher do próximo, né? O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, isso aqui é Hebreus, lá num contexto, né, bem diferente, Deus está falando a mesma coisa, né? O leito conjugal deve ser mantido puro, Deus vai julgar os imorais e os adúlteros, tá? Outra, Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral,
ou impuro, ou ganancioso, guarda essa palavra ganancioso, porque tem tudo a ver com a gente aqui, né? Que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja, ele está dizendo assim: você é ganancioso, que é a segunda parte, cobiçar a casa do outro, né? O carro do outro, a propriedade do outro, o boi do outro, né? Ali, a casa da praia do outro, e o que o outro tem, a roupa do outro, ali. Isso é ganância. A palavra bíblica para isso é ganância. E isso é o quê? É idolatria. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou ler mais um trechinho aqui para que você está anotando aí. Lucas 12, 15. Diz assim: então ele é Jesus, né? Então ele lhe disse: cuidado. Protejam-se contra todo tipo de ganância. A palavra ganância de novo aí, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Tá falando, vocês estão vendo que a palavra está ali no mandamento, mas Deus fica ensinando aqui. Ah, já falei no mandamento, então não vou falar mais. Não, está em Lucas, está no Evangelho. Quem é que está falando? Se você tivesse uma Bíblia com letra vermelha, estava vermelha lá, palavra de Jesus, dizendo. E ele começa com um alerta, cuidado, cuidado, presta atenção, né? Para você não cair aqui, se você estiver distraído, acorda. Protejam-se contra todo tipo de ganância. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E agora vamos falar a respeito do coração. Do coração. Eu, Kátia, reescrevo na minha mente esse 10º mandamento como um mandamento. Não tem aquele não mate, né? Não furte, não adultere. Esse aqui é não cobice. Não cobice. Pequenininho assim, né? Deus colocou ali nos detalhes para a gente saber que tem muita coisa que a gente pode cobiçar, diferentes, né? Mas esse mandamento, ele podia ter duas palavras também. Não cobice. Tem muito menos a ver com as coisas dos outros, minha gente, e muito mais a ver com o estado do nosso coração. E agora eu quero trazer uma reflexão muito séria para nós, né? Quando a gente cobiça algo, a gente está externamente, né? Externamente demonstrando que há um estado de descontentamento no nosso coração. É uma desconfiança assim da providência de Deus, do que Deus pode nos dar. E não é só a questão do dinheiro, né? Um marido, eu queria um marido feito aquele dali da minha amiga. Ah, eu queria, né, uma tranquilidade, né? Os filhos feitos daquela dali, né? A gente fica cobiçando. Isso significa que a nossa mente está naquilo que Deus não nos deu, ao invés de estar naquilo que Deus nos deu e para a gente olhar com gratidão. Isso é ingratidão. Ingratidão. Então, isso mostra o estado do nosso coração. O cristão, ele deveria, né, ter uma característica que o diferencia das outras pessoas. É um negócio chamado contentamento. E isso me explicou muito. Minha gente, eu ficava muito invocada. Assim, toda a minha vida, quando eu cresci, né, tinha uma Assembleia de Deus perto da minha casa e aquele povo passava, as mulheres principalmente, né, uma Bíblia preta debaixo do braço, um cocó aqui na cabeça, um cabelo aqui debaixo da cintura ali. Você viam que eram pessoas simples, mas eles passavam sorrindo, conversando com leveza, mas com uma fidelidade, uma frequência. Você podia estar lá e eles estavam passando à sua frente, não deixavam de estar ali. Eles estavam sempre passando, sempre voltando, no mesmo horário, a fidelidade. Eles pareciam bastante satisfeitos. Contentamento, não tinham muito. Era um lugar simples, né? Sem ostentação, sem grandes, né, decorações, ou lojas, ou coisas assim, as roupas simples. Mas as pessoas estavam contentes. As pessoas estavam satisfeitas. Então, é muito importante que a gente entenda que o nosso coração
não é precisa como uma ordem, mas é um sinal. Se o nosso coração não está satisfeito com a nossa situação, é um sinal de que a gente não está enxergando as coisas que o Senhor nos deu. É muito importante que a gente entenda. Não, Aí tem gente que tem mais coisa do que eu. Sim, tem gente que possui mais coisas do que eu. Mas é, eu não preciso disso. Se eu não tenho alguma coisa, é porque Deus entende que eu estou melhor assim do que assado. E muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que, quando tem muito, se perdem, querem mais, sempre mais, sempre mais. Pense num saco sem fundo, né? Aqui, nunca tem suficiente. Aí você trabalha mais, aí você se preocupa mais, aí você negligencia mais as outras pessoas ao redor, aí você se acha o ó do borogodó, e aí você se perde, se perde. Então, a gente precisa crer que Deus é o nosso provedor e ele nos dá de uma forma adequada. E a gratidão, ela é a forma de você ter contentamento, significando, Deus me deu isso e a gente não merece nada do que a gente tem, minha gente. É porque Deus é bom, e não só bom, ele é abundante, ele é generoso de sobremaneira. Então, a gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que Deus nos dá e não naquilo que a gente acha que ele deveria dar, né? Quando você está cobiçando algo, você está só colocando para fora, né? De forma visível, palpável, é uma evidência, né? De que o seu coração não está satisfeito, não está confortável, né? E às vezes isso acontece até no âmbito da igreja, né? A gente chega na igreja assim, eu queria tocar feito fulano, né? Eu queria pregar feito cicrano. Quando eu crescer, eu quero orar feito você. Quando Deus disse assim, ore, ore como um pai aqui, fale com ele aqui, mas a gente não, ó, não captura, né? Queria fazer assim, feito não sei quem. Aí tem o seu talento, todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom. É bíblico, mas não usa, fica guardado, enterrado. Eu nem sei qual é, nem sabe qual é, mas sabe qual é o do irmão. Sabe qual é o da irmã. Pode ser um negócio desse? Qual é o seu? Não sei. Vai buscar, bote o olho lá. Busque o que, porque Deus quer que você faça alguma coisa por ele, né? Mas meus olhos não estão ali abertos, né, para isso. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 4. Eu amo Filipenses, vi essa carta, é bem especial. Antigamente eu tinha minhas cartas preferidas, mas agora eu descobri que tudo é preferido, cada versículo é preferido. Mas vamos lá. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí muita gente lê esse texto assim, tudo eu posso, deixa comigo que eu posso qualquer coisa, né? Mas eu leio isso aqui, né, com uma palavrinha que ajuda a compreensão, né? Essa última sentença, tudo posso enfrentar naquele que me fortalece. Eu posso passar por um momento de dor, de perda de uma pessoa amada, eu posso enfrentar uma doença, eu posso enfrentar uma perda financeira, eu posso enfrentar o que for naquele que me fortalece. É isso que essa palavra quer dizer, né? Essa palavra não quer dizer que você é um super-homem. Essa palavra não quer dizer que você, deixa que eu resolvo. Não. Quer dizer assim, o negócio está ruim, mas eu posso enfrentar, porque o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está no controle, né? E não esqueça, a palavra-chave para tudo isso é o quê? Contentamento. Contentamento é a palavra-chave. Eu amo essa palavra porque eu
Eu não sei se assim, podia ser assim, eu nunca pensei, mas agora eu fico com medo, né? Porque assim, mas a maior parte das vezes que eu pensei nessa palavra, não sei se eu pensei nela de outro jeito, né? Contentamento para mim é uma palavra exclusivamente bíblica. Ela tem um sentido de completude, sabe? Aquela coisa do número 7, completude. Eu tenho tudo que eu preciso, porque Deus me dá, né? Vamos prosseguir aqui, estamos bem avançadinhos já. Versículo 22, né? A gente agora volta para um pouquinho da história, né? Que Moisés está ali conversando e relembrando coisas, né? Versículo 22 diz: Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte. Ele falou de onde? Do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então ele as escreveu em duas tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando no monte, o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a voz dele e vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com um homem e que ainda continua vivo, e que este ainda continua vivo. Agora, por que deveríamos morrer? Esse grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Vê só. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos e sobreviveu. Versículo 27. Aproxima-te tu, Moisés, e ouve tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Tu nos relatarás tudo que o Senhor, o nosso Deus, te disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Gente, vou deixar um exercício para vocês aqui. Anota aí de quantas vezes foi dito nesse trecho de 22 a 27, ouvi a voz, alta voz, aqui, é, falando muito, né? Voz, eu estou vendo aqui um, dois, três, quatro vezes, pelo menos, sobre a voz, alta voz, do meio do fogo, da nuvem, pá, muito poder, né? Fogo, 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 fogo. E aí, esse povo diz assim, né? Isso é Moisés lembrando, né? Vocês disseram, vai lá, ouve e fala para a gente, porque a gente vai com medo de morrer ouvindo a voz de Deus. Gente, a gente não pode ter medo de Deus. Ou achar que ele não vai falar, eu vou lá, fico sentado, ele não fala nada. Espera mais, ele vai falar com você, né? Vá com o coração aberto, ore, peça a ele vai falar com você. Mas eu queria pegar aqui essa parte final. Nós ouviremos e obedeceremos. Primeiro, que a gente não vai ouvir, a gente não vai ficar com o ouvido atento. Vai você, que a gente vai ficar aqui, né? Já fizeram o esquema deles lá. Mas esse versículo 27, ele é um compromisso, né? Nós ouviremos e o que? Obedeceremos. Veja o que o que diz Hebreus 12:25. Hebreus 12:25 tem uma advertência. Tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Hebreus é aquela carta, né, que meio que traduz o Antigo Testamento, né, para o entendimento das pessoas leigas, feito eu e você. Ele diz: tome cuidado para não rejeitar aquele que fala, pois, como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. Preste atenção, Deus quer falar com você. Para de estar perguntando para o outro. Não é que você não deva escutar o sermão, ou escutar um ensino, um estudo, ou ouvir um podcast, né, de Deus. Mas
Deus quer falar com você também, diretamente, tá? Se liga, essa frase final, ela ela é meio que um recado para todos nós. Olha só o que ela diz: nós ouviremos e obedeceremos. E agora, isso aqui, minha gente, mostrava o coração daquelas pessoas. No coração, eles estavam convencidos, né, da glória de Deus, mas eles não estavam muito convencidos da sua corrupção ou falta de corrupção, né, da sua santidade. Vai você, Moisés, a gente vai ficar aqui, né? A nossa inabilidade de estar na presença de Deus. Isso é muito revelador para mim e para você hoje. Quanto tempo você passa na presença de Deus, significando em silêncio, sem interferência, sem o celular, sem pessoas conversando, andando para lá e para cá, sem trabalho, sem preocupação com nada na sua mente, você dedica para tentar ouvir a voz de Deus, para tentar, e não é necessariamente audível, né? Ela pode vir, a maioria das vezes ela vem de dentro, uma voz interior, né? Será que a gente não está correndo o mesmo risco hoje dessas pessoas, da gente dizer assim, nós ouviremos e obedeceremos? Você acha que está seguindo ao Senhor, mas você não está. Eu acho que esse é o maior alerta para a nossa conversa hoje aqui. É assim, será que eu estou verdadeiramente buscando ao Senhor? Ou será que eu estou batendo um ponto? Ah, você tem uma obrigação de ir ali e servir a mesa. Beleza, então eu vou ali e vou servir a mesa. Ah, você tem a obrigação de sentar aqui e ouvir a fala do pastor. Eu vou tirar uma foto, vou publicar no meu Instagram. Mas o que que acontece, minha gente, no meu interior? Como é que aquela palavra mudou a minha vida? Essa história de ouviremos e obedeceremos. Isso é uma afirmação. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso, não obedeceram. A gente sabe, né? Deus disse: vá lá e conquiste a terra. Eles não obedeceram e, ó, vagaram pelo deserto até ir ser enterrado no pó, né? É verdade que a gente quer muito, né? Estar junto com o Senhor, mas a gente não pode correr o risco de fazer concessões para nós mesmos, né? Tô com medo, tô cansado, tá difícil, né? Tá complicado, tem outra coisa importante para fazer e não obedecer a Deus. E agora, trechinho final aqui para a gente, 28 a 33, terminando aqui esse texto. Versículo 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram, e ele me disse: eu ouvi o que esse povo disse a você, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera, olha, fala, isso é Deus agora, viu? Ele disse: o Senhor ouviu, isso é Moisés falando. Aí Deus disse a Moisés: quem dera tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha Deus colocando o coração dele. O que é que Deus quer, minha gente? Deus quer que a gente tenha um coração, é isso que ele quer, o coração com disposição para temer e obedecer. E temer a Deus não é ter medo de Deus, não, né? Temer a Deus é amar tanto a Deus que a gente não quer ofendê-lo, entristecê-lo. Isso é temer a Deus. O temor do Senhor é o amor ao Senhor de uma forma que a gente quer agradá-lo. Sabe aquela coisa de levar uma flor, de cantar uma música, de chegar junto, né? Trazer um presente para ele, presente para Deus não é concreto, né? Presente para Deus é fazer a vontade dele. E é isso que ele está dizendo assim, bem que eu queria, né? Bem que eu queria, mas infelizmente aquele povo não fez o que estava no coração de Deus, né? Então, isso é difícil. E aí Deus fala isso, né? Entregando isso ao coração. Aí, versículo 30. Isso ainda é Deus continuando. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você, que é Moisés, né, ficará aqui comigo e anunciarei a você todos os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu lhes dou como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor
o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Gente, esse fecho aqui, né? É um Deus dizendo assim: eu falei os mandamentos para vocês, né? Eu estou dizendo o que, que eu espero de vocês. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, aqueles homens não conseguiram cumprir, nós não conseguiríamos sem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo faz aquela coisa que a gente leu lá de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. No Senhor, a gente pode obedecer a Deus. Então, vamos procurar fazer isso, né? Aí, depois disso, Moisés ficou lá 40 dias sem comer e sem beber, o que ele também não poderia fazer sem Deus, né? Cuidando dele ali. Quando ele desceu dali, o povo já estava adorando um bezerro de ouro, viu, minha gente? Essa, eu estou colocando aqui para vocês, não está no texto bíblico, mas isso é o fato que a gente conhece de lá. Moisés, ele não, veja que ele não reescreveu isso, né? Mas esse é o fato, depois de toda essa entrega, toda essa reflexão que a gente fez aqui agora, quando passaram-se alguns dias, esses homens já tinham mexido lá com Arão, dito assim, ó, faz aqui para a gente um bezerro, para a gente adorar, porque tá demorando demais esse negócio. E aí eu pergunto a você, né? Hoje o Senhor tem dado a palavra dele para a gente. Eu cuido de você, eu amo você, eu vou dar tudo que você precisa, né? Tudo que você precisa. Será que nós, eu e você, nós iremos confiar no Senhor, né? Ou será que a gente vai ignorar, né? A sua glória, o seu coração, o seu desejo e não obedecer? Vamos falar sobre isso, minha gente. Como é que tá aí o seu coração nessa manhã? Vamos embora. Cadê vocês? Bora, Pri. Bom dia novamente, Bom dia. né? Aham. Hoje o que me salta muito aos olhos é a gente vigiar. Vigia, gente, vigia. Porque assim, depois de fazer essa leitura, tá, eu particularmente compreendo o seguinte, que essa lei dos 10 mandamentos reflete Deus, reflete o caráter dele, né? O Deus que ele é santo, que é verdadeiro, que é fiel, que é justo. E isso reflete ele e é o que ele quer pra gente. Então ele quer que a gente se transforme. Então, Kátia, você falando aí na parte do não cobiçarás, não sei o quê. São tantas coisas assim que no ordinário a gente acaba, né, saltando assim aos olhos, a gente faz. Então, para mim hoje é a gente vigiar, vigiar as nossas atitudes, porque a condição humana, ela é uma condição de fato, feito você falou, né, o bezerro lá de ouro, de substituir Deus, de distorcer a verdade, de ferir às vezes o próximo com palavras, com olhares, enfim, né? De viver insatisfeito, porque é uma condição humana você viver insatisfeito. Então a gente precisa de fato. Está em obra aqui, eu vou finalizar rapidinho, mas enfim, o que eu entendo é a direção de amor verdadeiro, de caminho para ele e refletir ele na vida da gente. Então, a gente precisa levar essa aplicação de fato para a vida, né? Ter ele como o nosso centro e aplicar, porque é o semblante dele. Essa lei ele está trazendo para a gente para que a gente possa seguir e possa ser o povo santo como ele quer, né? Exatamente. Exatamente, Pri. É importante, né? E a gente tem essa tendência natural de se esquecer. Por isso que a gente precisa estar na palavra todo dia, né? Por isso que a gente precisa estar se relembrando. Maravilha, valeu. Lari, cadê tu? Oi, bom dia, Catinha, bom dia, gente. É, quando você diz assim, terminamos hoje, né, Deuteronômio 5, na realidade parece que é um recomeço, né? Eu acho que é mais para tem uma cara mais de recomeço do que de fim, né? De uma interpretação mais profunda
do que de qualquer coisa, assim. Eu senti nesses três, né, domingos que a gente se encontrou, que a gente fez um mergulho profundo, em águas profundas. Eu acho que esse é o que a gente pode chamar, assim. E eu acho que é isso que a gente busca, né? Porque não é pela quantidade, eu gosto muito dessa coisa da qualidade. E eu senti que realmente foi águas profundas. Podia até chamar apegando-se nesse coisa de águas profundas, porque foi um mergulho, né? Se a gente trouxer isso a hoje, né, o comentário de hoje, praticamente tirando a questão do sábado, né, porque é um outro que eu achei muito bom a explicação, mas eu queria aos dois últimos, assim, que essa não darás o falso testemunho e não cobiçarás, né? Parece que a vida do homem emergiu aí, né? Porque assim, não darás falso testemunho. Eu tinha essa sensação que era como se fosse essa coisa assim, meio que realmente está no tribunal, você foi assim, bem na ferida, assim, do tribunal e não vai falar o que não deve. Na realidade, não é lá, é no seu dia a dia, é no seu cotidiano, é na sua palavra. E esse falso testemunho é também do seu falso testemunho, quer dizer, o que é que você está colocando aí, né? Como é que você está colocando a sua vida? Como é que você está fazendo a sua exposição? Como é que você está fazendo a exposição do outro? É verdade? Quer dizer, então, assim, esse nome verdade eu achei fantástico. Por quê? Porque o falso testemunho, né? Se você está dando, você está faltando com a verdade. Então, eu gostei muito disso, e da profundidade que são as nossas atitudes, realmente. E isso para mim chamou assim muita atenção na palavra que você diz, né? Na edificação do próximo, é nesse amor que realmente você tem. E se você está em Cristo, você está na verdade. Então, assim, muito bom. E o não cobiçarás que você associou aí ao coração, que também foi muito bom e é verdade. Quer dizer, como é o teu olhar? Hoje eu estava fazendo também o devocional, né? E assim, veio muito esse que que o que vem através dos nossos olhos é luz, né? E dependendo do que a gente tenha dentro, e a gente como candeia, né? Que foi o que Jesus, a gente tem essa candeia e a gente brilha ou não, dependendo do que tem aqui dentro, né? Se a gente tá cheio, e aí eu entendi, cheio do Espírito Santo, cheio de luz, a gente ilumina, né? A gente fica. E isso tá totalmente para mim associado, porque dentro, é através do nosso coração, né? Se a gente tá pleno dele, se a gente tá assim, grato a ele, se a gente tá em adoração, não vai ser cobiçando o outro que vai fazer a gente, pelo contrário, fazer isso vai nos afastar e vai apagar essa luz, né, que a gente tem desse coração. Então, assim, que bom a gente poder refletir isso de uma forma tão profunda, né? Porque a questão da plenitude e do contentamento é o que diferencia a gente ser realmente o povo de Deus. É muito importante nisso. Então, Isso. foi muito bom nisso, nesse se aprofundar. Eu acho que, assim, no que realmente Deus quer do seu povo. Então, e eu não digo só hoje, mas hoje esses dias têm sido muito bons. Então, muito obrigada, né? Que Deus abençoe. E a cada um, né? Que essa reflexão realmente possa transformar, né? Nosso coração, nossa vida e nossa relação com Deus e com a gente e com o próximo. Muito bom. Amém. Amém. Isso mesmo. Quem está contente, né? Satisfeito, quer dar, né? Não está pensando em receber, eu quero é dar, eu quero é dar. Maravilha. Mabel, vamos lá. Bem-vinda! Ela está sempre aqui, eu estou dizendo bem-vinda porque ela sempre fica escondidinha, quietinha, mas aí eles levantou a mão, que bom. Fala, Mabel. Tem um livrinho bem antigo, sabe, que eu gosto muito, que é A Psiquiatria de Deus. E Ah, o ele diz quê? Bota aí mais perto da câmera, assim, na frente. A Psiquiatria de Deus. Ah, psiquiatria de Deus, sim. Destrincha, né, o Salmo 23, as bem-aventuranças, o Pai Nosso e os 10 mandamentos. E aí, como falando, tem uma partezinha que eu grifei aqui, porque foi como você falou, né, que ele fala que sem se observar as outras normas, que ele diz que este do não cobiçarás, este tem que ser a última das 10 leis.
Sem se observar as outras 9, é impossível observar esta. Como é que se consegue extirpar do coração os maus desejos, enchendo de desejos retos? Né? Que ele fala justamente do não cobiçarás, né? E é muito interessante, e é muito interessante esse livro, porque ele vai destrinchando também cada um, assim, também, e fala muito dessa questão e o não cobiçarás foi isso, que né, casou com o que você falou, a questão do coração, né? Que é o do coração. E a gente vai tirando, colocando coisas boas, né? Então, se a gente segue os outros, né? Os outros 9, a gente Isso, consegue encher de coisas boas também para não, né? ferir, Não. né? O mandamento. É isso mesmo, Mabel, né? Assim, a palavra de Deus diz, né? De tudo que a gente deve guardar, guarda o mais precioso é o seu coração, porque é dele que emana a vida, né? É do coração, a gente tem que cuidar muito do que está lá no nosso coração. Tá bom, tá limpo, não tá, né? Dá uma revisada nele constantemente. Livro assim que ele distingue também, dá uma, para mim foi muito bom. Já é muito antigo ele, é bem antigo, eu já tive há muito tempo. Muito bom. Que maravilha! Muito obrigada, Mabel. Valeu mesmo aí. Alguém mais, minha gente? Cadê vocês? Chegamos aqui, estamos na hora aqui, ó. Pastor Jason, de volta para nós. Trouxe um pedaço do netinho pra gente. Cadê você? Ele vai botar a foto dele com o netinho aí na tela já já. Tá tentando ligar, nem sabe mais ligar o microfone aí, ó. O microfone tá ligado, só falta falar. Ah, meu Deus, problema Eu ia, técnico. eu ia dizer, Kátia, que esses 10 mandamentos pareceram 500 mandamentos, na verdade, viu? Foi muita reflexão aqui, né, Ana? Gente, quando eu comecei esse negócio, eu fiquei pensando, será que eu boto o capítulo 5 junto com o capítulo 6? Porque eu já tenho até anunciado no primeiro dia, porque o capítulo 6 ele vai falar do coração de Deus, do que Deus deseja. Eu já tinha olhado lá. Vamos, Aí, uau, né? Passamos 3 dias aqui, mas porque Deus disse que é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Assim, até a volta, né? A gente deu uma... Eu tinha falado várias coisas assim sobre guardar o sábado, né? Mas era para falar mais sobre esse negócio. Às vezes a gente não guarda o nosso domingo, né? Do jeito certo, que é para o Senhor, né? Para a gente refletir sobre o presente que Ele deu para a gente. Enfim, Pastorzão, cadê você? Desligou o mic, liga o mic de novo. Ah, será possível? Ele voltou aí, mas não está conseguindo. Vamos aguardar só um pouquinho, minha gente. Vamos ficar aqui, porque o Oi, pastorzão. oi, 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 oi. Oi, Aê, oi, oi, claro, oi. a gente tá para esperar, pode demorar aí, que a gente tá aqui, Né? viu? Porque eu estou no trânsito aqui e me enrolei em botar o microfone. Calma. E aí, gente, tudo bom? Coisa Cara maravilhosa. dele, é o tamanho do riso do pastor. Tá regando aqui, ó, de orelha a orelha, a cara do pastor. Vai, fala. Eu vou fechar meu microfone. Muito bom, gente, muito bom estar de volta, muito bom aqui estar nesse momento, né? Então, assim, a gente se deparar recorrentemente com princípios, com, com leis, com mandamentos, é algo que intriga algumas pessoas, né? Porque assim aguça, e eu sempre vi aguçar em algumas pessoas um sentimento de julgamento. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas talvez isso. Ou seja, essas- o excesso de ponderação nos mandamentos às vezes traz para a gente um risco muito grande. E Kátia trouxe, né, uma observação ali bem, que foi bem pontual, assim, para mim hoje tocou muito, bem precisa, foi que o que Deus quer não é que a gente aprenda os mandamentos. Ele não quer que a gente entenda os mandamentos. Ele quer que a gente obedeça. Então, a obediência, quando a gente fala de mandamento,
a gente precisa ver onde é que está o nosso coração em relação à obediência. Obediência tem a ver com o que eu creio, obediência tem a ver com a minha confiança. Então, a obediência é o ponto de partida. Não dá, assim, eu mesmo, eu já disse algumas vezes, eu tomei uma decisão. Quando eu me converti, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente questionadora, era até cético, até eu era. Mas quando eu me converti, foi uma experiência tão fantástica com o Espírito Santo que eu tomei uma decisão. A decisão que eu tomei foi o seguinte: eu vou primeiro obedecer, depois eu vou entender. Então, isso mudou a minha relação espiritual completamente a partir da obediência, o ato de obediência. Porque, assim, quando a gente fala, né, de mandamentos, a gente sempre vai trazer para a gente uma ponderação. Isso é muito perigoso. Então, o mandamento ele está associado diretamente à obediência. Isso faz toda a diferença. A gente não precisa dizer mais, não precisa ensinar para ninguém que não deve cobiçar coisa alheia. A gente não deve mais falar, não deve mentir, falso testemunho. Não. Todo mundo já sabe. A gente já sabe as coisas. A gente precisa entender o seguinte: aonde é que está a minha obediência, né? Muito bom, Kátia. Muito obrigado por essa aula de hoje, fantástica, muito bom, muito inspiradora, né? Mexe muito, assim, impulsiona a gente. É isso, gente. Vamos em frente. Estamos aí finalizando esse tempo de quaresma, né? E tempo de quaresma tem esse grande propósito de a gente entender que houve um sacrifício aí fantástico para que a gente possa viver tudo isso, né? Então, a nossa decisão de viver tudo isso aí foi consumada na cruz. Então, isso não foi apenas uma coisa dita lá pelos antigos. Ali foi uma preparação para a humanidade, mas tudo isso foi consumado na cruz, e é muito bom a gente viver tudo essa relação do Antigo Testamento com a consumação na cruz de Cristo. Tá? Então, vamos lá, vamos em frente, aí curtir aí esse tempinho de quaresma, entendendo todas essas coisas. Tá? Vamos lá, gente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, bendito é teu nome. Glória, Pai, te damos. Muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado pela tua palavra disponibilizada, Pai. Obrigado pela possibilidade que nós temos de viver aquilo que está na tua palavra e desfrutar de tudo aquilo que tu tens para cada um de nós. Que o teu nome seja sempre engrandecido e louvado a partir das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Nos encontraremos Seja logo mais. bem-vindo. Deus abençoe. Bem-vindo, Que pastorzão. maravilha! Obrigado. Apaixonada Obrigado. nesses ensinos. Alô, gente, um beijo. Beijo, até já. Tchau, Tchau. povão. Obrigada por Tchau. estarem aqui. Domingo a gente se vê de novo.